Estamos diante de uma nova arquitetura curricular. Essa nova arquitetura curricular, ela traz consigo uma grande quantidade de experimentações no que diz respeito à organização do conhecimento, né? Nós podemos observar aí que essa nova arquitetura curricular, ela tem a BNCC e ela tem uma parte que é chamada de itinerário, né? Esse itinerário, né, os itinerários formativos, essa parte flexível do currículo, ela acaba agregando diversas unidades curriculares que são estruturas muito híbridas. Eu já vou usar a palavra híbridas, porque mais adiante a gente vai falar sobre um pouco mais sobre esse conceito, né? E nessa nova arquitetura curricular, o que a gente percebe é que as metodologias de ensino e aprendizagem elas se tornaram agora uma necessidade de revisão. Nós não podemos continuar com uma educação tal qual a educação que nós tínhamos trazido até aqui. Apesar de existir muita teoria e muita prática na área educacional, existe sempre um desencontro entre essa teoria e essa prática. E, no geral, a educação ela tem caminhado mais para o fracasso do que para o sucesso, né, em questão de resultados educacionais. Então, o que a gente propõe é que, na nova arquitetura curricular, sejam empregadas ferramentas digitais de ensino. Quando a gente fala de ferramentas digitais de ensino, a gente também está falando de ferramentas digitais de aprendizagem, né? Se você usa uma ferramenta para ensinar, o aluno utiliza essa mesma ferramenta para aprender. Então, é uma via de mão dupla, né, por parte do professor, com a sua metodologia de ensino, por parte do aluno, como uma forma de construir a sua aprendizagem. O que seria aprendizagem híbrida? É isso que a gente vai começar falando aqui, né? Eu usei agora há pouco a palavra híbrida para se referir à parte flexível do currículo, né? Os itinerários formativos, que fazem parte aí da arquitetura do novo ensino médio. Esses itinerários, eles são formados aí de unidades curriculares. E essas unidades curriculares, elas assumem diferentes formatos ou seria, né, tipologias, aportes, que são laboratórios, são oficinas, incubadoras, clubes, núcleos de estudo, núcleos de criação artística. Então, essa organização tão múltipla, tão plural do novo ensino médio, ela mostra para a gente o quanto que os processos educacionais eles podem ser diversificados, eles podem ser múltiplos, né? A própria LDB ela já fala da pluralidade, né, na questão pedagógica, né, que nós não precisamos seguir o único caminho, que nós podemos usar diferentes alternativas. E geralmente quando a gente fala em usar diferentes alternativas, diferentes propostas de ensino e aprendizagem, quando a gente propõe um caminho diferente, um caminho novo, o professor, geralmente, ele vai falar o seguinte: mas a metodologia tradicional, ela sempre funcionou. Bom, se a metodologia tradicional, ela sempre funcionou, por que é que hoje os resultados educacionais são tão insatisfatórios? Se a tecnologia da informação e comunicação, ela não é tão necessária dentro do processo educacional, por que é que os resultados educacionais são tão péssimos, né? Eu, como professor de história, eu sempre falo que as pessoas elas têm uma tendência muito grande a cometer um erro que nós historiadores chamamos de anacronismo, que é ou analisar o presente a partir do passado ou analisar o passado a partir do presente, ou seja, fazer uma análise de algo fora do seu tempo. E essa questão da temporalidade, ela envolve um contexto que é formado por vários aspectos. Então, o professor ele não pode falar que a metodologia tradicional ela vai continuar dando os resultados que ela deu no passado, né? A metodologia tradicional ela não vai continuar dando o resultado que ela deu no passado, porque nós não estamos no passado. Nós estamos no século XXI, nós estamos no terceiro milênio e houve uma mudança radical de contexto, né? Histórico, político, social, econômico. Então, nós precisamos de novas metodologias. Não dá para mudar o contexto e você usar a mesma metodologia, né? É a mesma coisa que você querer ir para
eventos diferentes com a mesma roupa. Então, isso é impossível, é inviável, né? Não vai se aclimatar, não vai se adequar ao ambiente, tá? Então, o que seria a aprendizagem híbrida? É uma proposta, né, de como nós podemos trabalhar nessa nova arquitetura curricular. A aprendizagem híbrida, ela significa que você pode usar ao mesmo tempo uma metodologia tradicional, ou seja, ferramentas analógicas, né? O quadro, o caderno, a aula expositiva, as ferramentas que nós professores estamos acostumados, que os nossos professores usaram, que os professores dos nossos professores usaram e que nós conhecemos já de forma muito profunda, né? Essas ferramentas analógicas que fazem parte da metodologia tradicional e que são empregadas nas aulas presenciais, que o professor tem um contato direto com o aluno, que o aluno tem um contato direto com o professor. E, ao mesmo tempo, nós podemos usar as ferramentas digitais, que fazem parte aí da modalidade de educação à distância. Tá? O contexto que nós estamos enfrentando agora, de isolamento social, diante dessa pandemia, está mostrando para a gente o quanto nós falhamos em não empregarmos metodologias que fossem possível expandir o conhecimento da cultura digital, tanto para aluno como para professor. Não é só aluno e não é só professor que tem dificuldade em empregar ferramentas digitais. Toda a comunidade escolar, os pais têm dificuldade, equipes gestoras têm dificuldade, profissionais de apoio têm dificuldade, secretários escolares têm dificuldade. Então, por que isso acontece? Falta de uso. Falta de uso implica a inaptidão, né? Se não usamos uma ferramenta, não sabemos como usar de forma ideal essa ferramenta. Então, a aprendizagem híbrida ela envolve o uso de ferramentas analógicas e ferramentas digitais nos processos de ensino e aprendizagem. Nós podemos usar as duas ferramentas ao mesmo tempo. Não precisamos escolher uma ou outra. Não precisamos apenas usar as ferramentas analógicas e a metodologia tradicional. Não precisamos usar apenas as ferramentas digitais e as novas metodologias, como as metodologias ativas, né, que nós chamamos, que nós ouvimos falar. Não precisamos usar, não precisamos escolher uma ou outra. Nós podemos intercalar. À medida que a gente for colocando em prática essas novas propostas de ensino e aprendizagem, a gente vai verificando por meio da reflexão, e essa é uma teoria, né, um aporte teórico clássico, né, que o Freire traz, que é a reflexão da prática pedagógica. E é essa reflexão que vai nos apontar os novos caminhos. Se eu uso mais as ferramentas analógicas e a metodologia tradicional, ou se eu passo gradativamente a usar mais as ferramentas digitais e as novas metodologias. Então, é nesse caminho que a gente tem que começar a pensar a partir de agora, né? Aprendizagem híbrida. Usar tanto o ensino presencial como o ensino à distância, como a educação à distância, né? Tanto a educação presencial como a educação à distância. Não é bem ensino, né? Quando a gente fala de educação, a gente fala de um processo mais complexo. E eu não quero aqui confundir ainda mais esses conceitos. Então, nós podemos usar tanto a educação presencial como a educação à distância. Tanto as ferramentas analógicas e as metodologias tradicionais, quanto as ferramentas digitais e as novas metodologias nessa forma de aprendizagem. Exclusão digital. É aqui que surge um problema de difícil resolução quando a gente fala no uso de ferramentas digitais e também em educação à distância. A exclusão digital. Alguns alunos não vão ter computadores, tablets ou smartphones. Outros até vão ter o smartphone, mas não vão ter acesso continuamente à internet, né? Alguns alunos só têm acesso à internet por meio de rede Wi-Fi, quando ele está em algum espaço que ele possa fazer essa conexão. Quando ele está em sua casa, ele não tem acesso à internet, porque ele não tem como pagar um pacote de dados móveis. Então, assim, a gente tem vários níveis de exclusão digital, né? Alguns não têm o equipamento, outros possuem o equipamento, mas não têm o acesso à rede, né? O acesso à internet. Como nós resolvemos isso, então? Como eu posso usar a educação à distância? Como eu posso
trabalhar com aprendizagem híbrida se eu não vou poder usar a educação à distância porque o meu aluno não tem a ferramenta, porque o meu aluno não tem acesso à internet? Bom, são problemas estruturais de realidades que às vezes são muito antagônicas, né? Enquanto algumas escolas, em alguns locais, alguns territórios, a gente tem um número maior de alunos que não têm esses equipamentos e que não têm acesso à internet, em outras esses números são menores ou quase inexistentes. Então isso é um pouco contextual. Mas vamos trabalhar com uma realidade em que poucos alunos vão ter acesso à internet e às ferramentas digitais. É aí que entram os espaços e a forma de trabalhar com educação à distância dentro da própria sala de aula e dentro da própria escola. Como? Vamos analisar uma proposta aqui. Bom, a proposta que eu trouxe é, para evitar a exclusão digital, o professor ele vai poder trabalhar de duas formas diferentes. Primeira delas, né, proposta A, com grupos operativos. Eu reúno em um grupo, nós sabemos que grupos operativos são grupos que vão trabalhar em sincronia para a realização de atividades, para estudos dirigidos, né, para atividades supervisionadas. Isso já dentro da proposta de metodologias ativas, né? São metodologias que trabalham mais a epistemologia construtivista, né? A pedagogia relacional do que mais centrada no próprio professor ou centrada só no aluno. Né? Então, os grupos operativos, o professor vai reunir ali um grupo de alunos e dentro desse grupo de alunos, o professor vai colocar alunos que têm acesso às ferramentas digitais e também à internet e os alunos que não têm acesso. Então, vai ser um grupo também híbrido. Por quê? Nós vamos ter dentro desse grupo operativo alunos que têm os recursos e alunos que não têm os recursos. E esses alunos dentro do grupo vão trocar essas experiências. As atividades que os professores propuserem, as tarefas, os estudos dirigidos, vão ter que permitir que os alunos dentro desse grupo trabalhem ao mesmo tempo com as ferramentas analógicas e digitais. E que os alunos que possuem essas ferramentas digitais, eles possam compartilhá-las com os alunos que não possuem. Isso dentro da sala de aula. Para isso, nós sabemos que é necessário que a escola também ela forneça para os alunos o acesso à internet. E isso tem sido um cuidado do Ministério da Educação há um bom tempo já, né? A disponibilização de internet para uso pedagógico. Nós sabemos disso, né? Há alguns projetos já de muito tempo que têm em mente disponibilizar internet nas escolas para uso pedagógico. Para que essa internet para uso pedagógico? Para isso que nós estamos vendo aqui agora. Né? Eu crio um grupo operativo, né, grupos operativos na sala de aula, junto a alunos que têm o celular, o smartphone, né? E alunos que não têm o smartphone. Esses alunos que têm o smartphone vão ter acesso à internet. Melhor ainda se a escola disponibilizar o Wi-Fi em todo o espaço escolar, para que ele possa acessar essa internet, e o professor vai criar estratégias que permitam que esses alunos que possuem as ferramentas possam compartilhar com os alunos que não têm as ferramentas e desenvolver atividades cooperativas dentro desse grupo. Tá? Segunda proposta, a aprendizagem por estações. A aprendizagem por estações ela é um pouco mais complexa e mais difícil de ser executada, porque o professor ele vai criar estações dentro de uma proposta de plano de curso. Eu tenho vários conteúdos para serem trabalhados, né, vários objetos de conhecimento para serem trabalhados, e eu vou criar uma estação para cada objeto de conhecimento. Então, assim, eu vou pegar um exemplo aqui da minha área, da área de história, mas eu poderia usar também um exemplo de uma outra área que eu tenho um conhecimento um pouco mais próximo, que seria língua portuguesa e redação. Então, vamos pegar a língua portuguesa, né? O professor ele vai criar estações de trabalho na parte de morfologia. Então, uma estação, o professor vai trabalhar com verbo, na outra ele vai trabalhar com substantivo e na outra ele vai trabalhar com adjetivo. Nós temos três estações de aprendizagem. Em cada estação de aprendizagem, o professor emprega uma metodologia diferente. Então, na estação de aprendizagem sobre verbo, ele vai usar tecnologias digitais, né? Ele vai usar aí as ferramentas digitais para trabalhar a estação que vai falar sobre verbos. Os alunos, nessa aprendizagem por estações, eles precisam passar por todas as estações. É como se fosse uma rotação, né? Ele precisa passar por todas as estações. Isso pode ser
gente, dentro, as três estações podem ser trabalhadas em uma mesma aula. Só que são grupos que vão passar pelas estações e cada estação tem uma proposta de trabalho. Na estação sobre verbo, o aluno ele vai ter que trabalhar com tecnologias, né, com ferramentas digitais. Na estação sobre substantivo, vão ser usadas apenas ferramentas analógicas. Na estação sobre... Eu posso ter confundido aí, viu? Mas adjetivo e substantivo. Então, assim, na outra estação, o professor já vai usar a aula expositiva. Os alunos formando aí os grupos, vão ter que passar por todas as estações. Isso também vai evitar essa questão da exclusão digital, porque um grupo vai ter as ferramentas, né? Uma estação, quer dizer, vai ter as ferramentas digitais para ser usada pelo aquele grupo quando ele for passar por ela. No caso, o professor pode usar uma ferramenta digital que a própria escola tenha, um computador que a escola tenha, um notebook que a escola disponibilize, um tablet que a escola disponibilize, e criar uma série de atividades para quando o aluno for passar naquela estação, ele já ter a ferramenta, o acesso à internet, para que ele possa aprender a usar, ou seja, trabalhar a cultura digital naquela estação também. Tanto o objeto de conhecimento, quanto a cultura digital. Essa aprendizagem por estações, vocês já podem ter percebido que ela também não pode ser usada fora da escola, porque isso vai exigir o quê? A ferramenta digital que o aluno não pode ter. Então, essas duas propostas, tanto de grupos operativos como de aprendizagem por estações, ela só pode ser usada, as duas propostas só podem ser usadas se for dentro da escola, se a escola tiver esses recursos, né? Os grupos operativos se tornam mais fáceis, porque muitos alunos vão ter as ferramentas digitais. Agora, as estações, né, de aprendizagem vai depender da escola ter também essas ferramentas digitais disponíveis. Tablet disponível para uso do professor, computador, internet, né, internet dentro de todo o espaço escolar, né, que possa ser usado em todas as salas de aula. E muitas vezes não há um cuidado com isso, por quê? Porque existe ainda a crença de que essas formas de ensino e aprendizagem, elas são irrelevantes, elas não trazem resultados significativos. Mas uma série de estudos, de pesquisas, elas têm apontado justamente para isso. E anteriormente eu já falei sobre essa questão de mudança de cenário e a perspectiva que a história traz para a gente sobre essa mudança de cenário e as metodologias que eram usadas e que continuam sendo usadas como se a gente estivesse vivendo no mesmo cenário. Bom, aqui agora a gente vai ver algumas propostas de ferramentas digitais que possam ser usadas pelo professor nessa aprendizagem híbrida. Primeira delas, o WhatsApp. Quase todo mundo tem o WhatsApp, né? O professor pode dizer assim, o WhatsApp só vai servir para mandar e receber mensagem do aluno, né? Para enviar um vídeo, um arquivo, receber um arquivo de foto, receber um arquivo de documento, enviar um PDF, um arquivo em formato doc, mandar uma imagem. Será que o WhatsApp se limita apenas a esse tipo de uso? Eu trouxe aqui para vocês uma sugestão de leitura, que é o livro WhatsApp e Educação, entre mensagens, imagens e sons. Nesse livro, há uma série de artigos que falam sobre as possibilidades de trabalho, né, do professor com o WhatsApp em sala de aula. Então, fica essa recomendação, já que a gente não pode falar aqui nesse nosso estudo sobre todas as possibilidades de trabalho com o WhatsApp, fica a recomendação da leitura desse livro, que aí o professor pode selecionar qual estratégia que ele vai usar, né? O livro ele é organizado pela Cristiane Porto, pelo Caio Oliveira e o Alexandre Chagas. Ele está disponível aí em várias lojas para ser comprado tanto em formato digital como impresso, né? E o professor pode se beneficiar muito com essa obra para planejar, né, o processo de ensino e aprendizagem usando o WhatsApp como uma dessas ferramentas. Tá? Ainda mais que geralmente o que acontece do aluno ele ter acesso, ele ter o smartphone e não ter acesso aos dados móveis para acessar a internet, mas ter acesso aos dados móveis para usar o WhatsApp. Então o professor pode explorar ainda mais essa ferramenta. E existem várias possibilidades de explorar essa ferramenta como um catalisador, como um estimulante para a aprendizagem, né, para o estudo. Bom, a outra ferramenta, né, é uma ferramenta
muito conhecida, né, nossa, aqui, que é o Google Sala de Aula, já que o Google Sala de Aula ele se tornou uma ferramenta que está sendo bem explorada em massa pelas escolas, porque ela é extremamente completa no que diz respeito a criar um ambiente virtual de aprendizagem. Tá? A dificuldade em usar o Google Sala de Aula é justamente a quantidade de recursos que ele disponibiliza e também a inaptidão na hora de construir as salas de aulas virtuais, de disponibilizar os conteúdos, de criar os testes, de inserir, de receber, de corrigir. Então, para isso, é necessário conhecer muito bem essa ferramenta. E, recentemente, o próprio Google lançou um material instrucional mostrando como que podem ser empregadas as ferramentas do Google Sala de Aula. Esse material instrucional vocês podem encontrar facilmente na internet, existe uma página própria para isso, né, que vai ajudar a entender como funciona o Google Sala de Aula e como ele pode ser usado. E nós já destacamos aqui que essa pode ser uma ferramenta digital que pode ser usada ao mesmo tempo que as ferramentas analógicas e as metodologias tradicionais. Não precisa necessariamente abrir mão de uma para usar a outra. Bom, uma dificuldade que nós já apresentamos aqui é justamente do aluno, às vezes, ter o smartphone, mas só ter acesso à internet em determinados espaços. Em casa, ele não tem acesso à internet. Qual seria uma das soluções para isso? Usar aplicativos que possam ser explorados offline, ou seja, sem precisar da internet, né? Então, vamos aqui apresentar alguns aplicativos que podem ser usados offline e que ajudam nos estudos, que podem ajudar os alunos nos seus estudos dirigidos, nas atividades supervisionadas e também na forma como o professor disponibilizou certos conteúdos para ele. Primeiro deles, o Google Documentos. O Google Documentos ele é basicamente um editor de texto, assim como o editor de texto da Microsoft. Só que ele, para celular, ele tem uma ferramenta interessante, já que pode ser a única ferramenta digital do aluno no celular, que é a digitação por voz, Google Digitação por Voz. Isso facilita muito a produção de textos nesse editor. Tá? O aluno não precisa ficar usando o teclado do celular para digitar textos longos. Ele pode fazer a digitação por voz e depois fazer as correções no texto, colocar a pontuação adequada, a paragrafação, fazer a edição do texto depois que ele finalizar por meio da digitação por voz. Então, essa ferramenta pode ser usada offline, não precisa estar usando a internet para editar textos no Google Documentos, e ela pode ser útil não só em língua portuguesa, mas em todas as disciplinas que o aluno tiver a necessidade de fazer uma produção de texto. Depois temos aqui o dicionário Dício. O dicionário Dício ele tem duas formas de ser usada, né? Ele pode ser usado tanto online como offline. Você pode baixar o dicionário completo para usar ele offline, sem precisar de acesso à internet. E o dicionário, nós sabemos que ele é extremamente útil, em todas as disciplinas também, em todas as atividades. Você pode precisar de um dicionário para consultar a ortografia, para tirar dúvidas sobre o significado de uma palavra, né, o uso de uma palavra, procurar um sinônimo, um antônimo, né, um hipônimo, um hiperônimo. Então, para a produção de texto, o dicionário ele é extremamente útil, né, uma ferramenta que é indispensável para o processo de ensino e também de aprendizagem. E o Dício ele pode ser usado offline também. O aluno ele pode baixar o pacote completo do Dício e ele vai usar ele offline sem precisar de acesso à internet. Próxima ferramenta, o Google Tradutor. O Google Tradutor também pode ser usado offline, desde que você baixe o pacote do idioma que você quer usar na tradução. Como nas escolas, geralmente, a gente só estuda uma língua estrangeira moderna, que é o inglês, o aluno só precisa baixar o pacote do inglês. Então, ele vai conseguir traduzir textos do português para o inglês ou do inglês para o português, né? Tradução aí, né, de um idioma para outro. E ele vai ser extremamente útil nesse sentido, né? Do aluno ele conseguir fazer a tradução, né? Vai funcionar como um dicionário de inglês ali,
e vai facilitar muito nos estudos em língua inglesa. Além de, claro, a gente poder contar aí com outros aplicativos que ajudam muito no estudo e no ensino de línguas estrangeiras modernas, né? Não só do inglês, mas também do francês, do espanhol, alemão, italiano, né? Tem vários outros aplicativos. Mas assim, já que nas escolas geralmente o professor trabalha com o inglês e precisa de um dicionário, o Google Tradutor pode ser uma ferramenta muito boa para ser explorada nesse sentido. E tem essa possibilidade de você baixar o pacote e usar ele, né, offline, sem precisar de acesso à internet. Quando o aluno tiver acesso à internet, baixa o pacote completo. E em casa, quando ele for realizar as atividades de língua inglesa, ele vai traduzir aí, fazer as traduções das palavras sem precisar da internet, né? Vai usar o Google Tradutor no seu modo offline. Finalmente, nós temos aí uma coisa que é bastante interessante, que é o seguinte. Muitas vezes o professor recomenda para o aluno assistir uma videoaula e responder um teste, né? E realizar uma tarefa. E o aluno diz, professor, mas em casa eu não tenho internet, como é que eu vou assistir essa videoaula no YouTube? Olha, gente, uma das coisas justamente do Google Sala de Aula é que você pode também anexar vídeos do YouTube. E aí o que acontece? O aluno ele não precisa estar online para assistir o vídeo. O próprio YouTube criou esse aplicativo chamado YouTube Go, que ele vai baixar o vídeo para o aplicativo e o aluno pode assistir o vídeo offline, sem precisar de acesso à internet. Então o professor recomenda o vídeo, o aluno está lá na escola, a escola disponibiliza para ele a internet. Internet para uso pedagógico, repito, significa isso, né? Disponibilizar a internet para o aluno, não para o aluno mandar mensagem, acessar conteúdo indevido, mas para o aluno acessar conteúdo que vai ser útil para o seu processo de ensino e aprendizagem, né? Para a sua aprendizagem. Então, a escola disponibiliza a internet, o aluno baixa o vídeo pelo YouTube Go, que é um aplicativo do próprio Google, né? Não é pirataria. Então, o aluno baixa o vídeo e em casa ele assiste para realizar a tarefa ou para responder ao exercício, né, que o professor passou. Então, ele é muito bom para essa questão de videoaula e que o aluno só vai ter acesso à internet em determinado lugar, mas em casa não, e precisa assistir o vídeo em casa e não na escola. Então, essas ferramentas digitais que podem ser usadas offline, elas vão trazer diversas possibilidades aí para o professor, né, criar ambientes de aprendizagem presenciais e também à distância, tá? Vão facilitar muito nesse processo. Mais uma vez, eu ressalto que o professor não precisa necessariamente seguir um único padrão, né? Eu não preciso trabalhar só com aprendizagem usando ferramentas analógicas e só com aprendizagem usando ferramentas digitais. Eu posso, né? Não é que eu preciso, eu posso mesclar, né, as duas propostas. Eu posso usar metodologias tradicionais como aula expositiva, com metodologias inovadoras, como a aprendizagem por estações, como o trabalho com grupos operativos, como a aprendizagem criativa e diversas outras modelos de aprendizagem, né, metodologias de ensino e aprendizagem que estão sendo desenvolvidas, testadas, aplicadas já há um bom tempo aí entre os profissionais de educação, tanto da educação básica como também do ensino superior. Para finalizar, eu trouxe aqui as referências que eu me baseei para este nosso estudo. E esses dois livros aqui vão ajudar bastante o professor a entender essas novas propostas, né? É o livro Metodologias Ativas de Bolso, que inclusive agora está disponível por tempo limitado online para leitura sem custo nenhum, tá? Esse livro aí pode ser adquirido por qualquer pessoa lá no próprio site da Editora do Brasil para leitura, né? Sem custo nenhum. E também o livro Inovação Acadêmica e Aprendizagem Ativa. Esse vocês podem adquirir esse livro também sem custo pela Google Livros, né? E eu baseei esse trabalho, né? Esse estudo que a gente fez aqui sobre ferramentas digitais de ensino nesses dois livros, no Metodologias Ativas de Bolso
e no Inovação Acadêmica e Aprendizagem Ativa. E eu recomendo muito a leitura ao lado daquele outro livro que eu citei aí durante o nosso estudo, né, falando sobre WhatsApp e educação, que vocês também podem ter acesso aí em qualquer livraria virtual ou física. Bom, então aqui a gente encerra o nosso estudo e até o nosso próximo momento de interação e aprendizagem.